passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei. Bom dia, paz. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Olá, povo de Deus. Muito bom dia. O Senhor meu Deus me Muito bom dia a todos. Paz do Senhor. todas as nações. Esperar os irmãos ir entrando. Eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Queridos, paz do Senhor. bendito serei. Bom dia. Alguém, por gentileza, copia os links e envia lá nos grupos, por favor. Abençoado será, diga bendito serei, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. A honra Aleluia. e a glória. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Vamos ver quem está aqui comigo já. Bom dia, bom dia. Ao Rei eterno, Raoni, bom dia, paz do Senhor. invisível, Glória a Deus. mas real. Meu irmão Ray, paz do Senhor, meu amado, muito bom dia. Irmã Priscila Prado, muito bom dia. Viviane Apóstolo, bom dia. Marcelo, bom dia, meu amigo. Elaine, paz do Senhor, Elaine, bom dia. Deus abençoe seu dia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Vamos adorar a Jesus, Diga de receber, diga. o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Declare, dedique ao Senhor esses primeiros minutos do seu dia aí. Adore a Ele, louve a Ele. Mais real a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei. Coroamos a
ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Nós consagramos a ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Se nós Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. O irmão chegou aqui, irmã Gislaine, muito bom dia, seja bem-vindo. Irmão Kiko, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Nós já vamos orar agora, consagrando esse dia ao Senhor. Chama sua família, chama seus filhos, manda o link para alguém. E vamos agora ter esse tempo de devocional, de dedicação ao Senhor, dedicando o nosso dia ao Senhor, consagrando o nosso dia ao Senhor. Amém? Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez por esse dia, esta manhã, a qual o Senhor tem nos proporcionado a alegria de nos levantarmos com vida, a bênção e o presente de nos levantarmos com vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado pela salvação que nos deste através do sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado pela obra consumada na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que o Senhor tem nos conectado como família de Deus. O Senhor tem nos conectado com pessoas que têm sido irmãos, amigos. Muito obrigado pela igreja, muito obrigado, Senhor, pela vida a qual nós temos desfrutado em comunhão. Nós queremos te louvar e te honrar nesse dia, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito, as promessas que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Queremos consagrar esse dia ao Senhor e declarar, ó Deus, que Tu és o nosso Rei, que Tu és Jesus, o Todo-Poderoso, que Tu és o centro das nossas vidas e que nós desejamos fazer a Sua vontade. Toma a nossa vida em Tuas mãos neste dia, nos guarda, nos protege e nos livra. Nos conduza ao Teu propósito e que tudo, ó Pai, que for falado aqui, for feito, que venha glorificar o Seu nome. Que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, queridos. Bom dia, amados. Mais uma vez nós vamos estar juntos nessa live. Estamos falando desse propósito tão glorioso que o Senhor nos deu de preparação do ano 2023. O ano 2023 será o ano da videira excelente. É um ano de se apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. É um ano das promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas. Quem crê e quem recebe isso, que vai viver isso em 2023, digita um amém aí,
no chat, nos comentários. Já coloca aí: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós estamos falando a respeito do momento em que o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida. Amém, glória a Deus. O povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida. Eles estão em Gilgal e Deus está falando com eles e preparando eles para a entrada. E nesse momento, quando eles estão prestes a entrar, o Senhor traz a ciência, traz a consciência deles que a terra era boa, que a promessa de Deus era real, porém, ao entrarem na terra, eles deveriam enfrentar adversários, eles deveriam trabalhar aquela terra para se ver livre dos adversários. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez em Deuteronômio, do capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergeseus, os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Nós já falamos a respeito dos hititas ou heteus, que representa o inimigo chamado medo. Deus está dizendo aqui, são 7 nações mais numerosas e mais poderosas. São 7 nações que precisam ser expulsas para você desfrutar da terra. 7 inimigos que representam 7 castas de demônios que você precisa expulsar da sua vida para você se apropriar das promessas de Deus. Você não pode entrar na terra, mas se não expulsá-las, se você não expulsar essas castas de demônio, você pode até entrar na terra prometida, porém, provavelmente não vai desfrutar da terra. Cada uma dessas nações representam inimigos do povo de Deus. São 7 nações que representam inimigos do povo de Deus. E não é que talvez você enfrente, não é, talvez você vai enfrentar um inimigo ou outro. Não, são 7 inimigos que todos nós temos que lidar. Há pessoas que elas carregam um destino grandioso, elas possuem dons, talentos, elas são inteligentes, o Senhor dotou elas de dons, de talento, o Senhor colocou dentro do coração delas vida, fé, sim, preparou, mas muitas pessoas, elas não desfrutam das promessas de Deus. Elas carregam as promessas, mas elas não desfrutam das promessas, porque simplesmente não sabem lidar com esses inimigos, porque não enfrenta esses inimigos. Então a primeira casta de demônios, o primeiro inimigo que precisamos enfrentar é o inimigo do medo, que são os hititas, representado por essas nações. Os hititas. O segundo são os gergeseus, a segunda nação que aparece quando nós lemos aqui são gergeseus. Então Deus deu a terra para a nação de Israel, mas dentro dessa terra existe inimigos, dentro desse território existe inimigos que eles precisam expulsá-los de lá. Como nós poderíamos aplicar a nossa vida essa realidade? Sim,
como filhos de Deus, o Senhor já nos deu bênçãos grandiosas. O Senhor já nos preparou para coisas grandiosas. Mas tem inimigos que precisamos expulsar das nossas vidas. Tem demônios que nós precisamos expulsar das nossas vidas. Sim. Tem coisas que você precisa expulsar da sua vida. Eu não sei se você está acompanhado com alguém, se você está assistindo essa live do lado de alguém, enquanto faz o café, enquanto prepara as coisas para o dia. Talvez está aí do lado do seu esposo ou do lado dos seus filhos. Eu queria que você repetisse, falasse com eles. Ou se você estiver sozinho, você fala para você mesmo. Tem coisas que eu preciso expulsar da minha vida. Sim, eles possuíam uma terra que manava leite e mel. Eles estavam de posse da Escritura. Deus havia dado para eles. Na verdade, Deus já tinha dado desde Abraão. Uma terra que mana leite e mel. Ontem eu falei sobre leite e mel, sobre suprimento, sobre nutrição profunda, sobre alegria. É isso que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandiosas para nós. Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Mas nós precisamos identificar e expulsar esses demônios. Então este segundo inimigo que aparece nas Escrituras, por nome de Jerjeseus, e que Deus manda expulsar esses inimigos, como eles se manifestam nas nossas vidas hoje? De que maneira eles se manifestam? De que forma eles aparecem nas nossas vidas? De que maneira você pode identificar este inimigo na sua vida? Os Jerjeseus, eles representam uma força de oposição. Eles representam um espírito de oposição. Um espírito de oposição. O que significa isso? Isto é sobre resistência e repreensão ao conselho de Deus. É o tipo de pessoa que ela se opõe quando ela está sob domínio, quando ela está sob influência desse espírito. Ela tem resistência a ouvir conselhos. Ela tem resistência à obediência. Ela não consegue ouvir um não. Ela não consegue ser confrontada, né? Hoje os psicólogos têm um monte de nome para essas doenças. Dizem que são doenças. Os psicólogos têm um monte de desculpa para falar. É uma pessoa que ela tem aversão em receber ordens. Não, irmãos, são espíritos. Às vezes a gente está medicando o que é demônio. A gente está dando remédio para aquilo que precisa ser repreendido, expulso, né? Às vezes a gente está até discipulando o que não tem que ser discipulado, tem que ser repreendido. Então o espírito do Jerjeseu, esse espírito, essa caça de demônios, ela se manifesta num comportamento que representa uma força de oposição. Se opõe a tudo. Esse demônio ele também tem uma forte resistência territorial. Possui uma forte resistência territorial. São ambientes que eles se alojam e eles defendem de unhas e dentes esse território como deles. Então, às vezes, você chega num lugar e naquele lugar tem um território demarcado para Satanás e ele se apropria daquilo. E todas as vezes que alguém chega lá, que alguém que traz luz chega lá, vai ter uma oposição. São demônios territoriais, são demônios que tomam territórios e que se apropria de territórios. E eles possuem forte resistência. Pastor, mas a gente está na nova aliança e não tem isso. Quando a luz de Jesus chega, os demônios saem.
não sem antes uma batalha. E o próprio Jesus experimentou isso quando ele foi em Gadara. O próprio Jesus, quando chega em Gadara, ele tem ali um cenário onde o demônio vem e com fúria: o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui me atormentar? É assim, esse território é meu, né? Então, esse demônio, essa casta de demônios, ela possui uma forte resistência territorial, e com isso ela toma famílias. Tem famílias que estão sendo aprisionadas há tempos. Tem famílias inteiras. Tem lugares, tem cidades com resistências espirituais, ambiente de treva. E esse povo, os Gergeseus, o significado do nome desse povo é povo do barro, é gente do barro, ou seja, isto é, sobre se sentir confortável na lama. Povo que anda em terreno argiloso, que significa, isso é sobre andar em lugares duvidosos, em caminho errado. São pessoas que escolhem andar em caminhos questionáveis, que constroem suas casas e vivem em terrenos argilosos. Isto é sobre decidir viver na lama. Povo do barro, escreve aí no chat, povo do barro. Povo que mora em terreno argiloso, isso é sobre andar no barro. Sabe o que é amassar barro, lembra? Eu sempre falo, eu sempre repito, amassar barro. Gente que não sai do lugar. Gente que vive no mesmo lugar amassando barro. Amassar barro é sobre não romper os ciclos, não mudar as estações. Sabe, gente que não sai do lugar, gente intransigente, que não arreda o pé, se não for do jeito dele, tem que ser aquilo. Gente ranzinza, gente que tá na pior, mas não dá o braço a torcer. Gente que tá vendo o barco afundar, mas continua lá com o nariz empinado, com a cara de orgulho. Não se dobra, não se dobra. Gente de dura serviço. Amassar barro, não sair do lugar, não romper os ciclos. Não romper os ciclos, não mudar as estações. Então, como é que eu identifico se existe uma estrutura desse espírito na minha vida, desse inimigo chamado Gergeseu, que é manifesto lá no Antigo Testamento? Ali, essas 7 nações, queridos, são 7 estruturas espirituais que se opõem. São 7 estruturas, são 7 forças espirituais, são 7 inimigos de Deus. Então, como que eu faço para descobrir se na minha vida tem uma ação, uma influência? Será que na minha vida existe uma ação dessa caça de demônios? Será que esses inimigos estão na minha vida? Bom, a primeira coisa que você precisa perguntar para você mesmo seria: eu estou rompendo os ciclos? Eu estou rompendo as estações? Eu estou passando de fases? Eu estou tendo progresso? Porque a Bíblia ela fala a respeito das estações. Por toda a Bíblia você vai descobrir que Deus trabalha, se move por estações. A própria Bíblia diz que você não planta o tempo todo e você não colhe o tempo todo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Então tem estações na vida. Existem estações e cada estação Deus se move de uma forma. E o Salmo 1 diz que
O justo, na sua estação, ele dá o seu fruto. O justo, na sua estação, dá o seu fruto. Está lá no Salmo 1. Mas preste atenção, se chega a estação da colheita, se chega a estação de você dar o seu fruto, aí você não rompe, você não acessa essa nova estação. Se chega o tempo de você descansar e você não tem descanso. Se chega o tempo da colheita e você não colhe. Se Deus disse que 2022 seria o ano da colheita extraordinária e você não colheu nada. Se você vê, você olha, poxa vida, só eu estou ficando para trás. As pessoas da minha idade, as pessoas da minha época já avançaram, já conquistaram. Fulano está lá na frente, outro fulano rompeu. Eu estou aqui para trás, eu não caminho, eu não ando, eu não saio do lugar. Sim, você precisa fazer uma análise sincera. Porque é o seu futuro e é o seu progresso que está em jogo aqui. E eu não estou lançando uma palavra dessa tão pesada que fala de demônio, que fala de caça de demônios. Eu não estou lançando essa palavra para gerar peso na sua vida, mas é para gerar libertação. Porque o apóstolo Paulo disse, nós não podemos ignorar as astutas ciladas do diabo. E também em Provérbios fala que se o ladrão for pego no seu ato, ele vai te restituir 7 vezes, ele vai ser preso e vai te restituir 7 vezes. Então o que nós estamos aqui é procurando o inimigo, a ação dele, para pegar ele, para que você seja restituído 7 vezes, e para que você amarre esse inimigo. Escreve aí no chat, eu serei restituído 7 vezes. Porque às vezes o diabo te amarra num comportamento e te engana, e você fica a vida inteira ali achando que está tudo certo e não está. E Deus está perguntando, olha para a sua vida e vê, você está rompendo ciclos? Você está fazendo progresso? Ou você continua na mesma, entra ano e sai ano? Você continua na mesma situação, você não rompe. Então você precisa parar e refletir esta manhã. O que é que está errado? Será que existe um espírito me impedindo de romper as estações? Por que eu não estou progredindo? Por que a palavra de Deus não se cumpriu na minha vida nesse ano de 2022? O pastor pregou, falou que ia ser o ano da colheita extraordinária. Fulano abriu uma empresa, ciclano rompeu, outro ciclano conseguiu uma promoção no trabalho. Tem gente que se formou, teve diploma, teve gente que casou, mas eu não, eu continuo aqui amargando na mesma coisa. Na mesma coisa, no mesmo lugar. Entra ano e sai ano. Eu estou na mesma situação. Eu corro para lá, corro para cá, mas eu não rompo. As minhas estações não vêm. Cadê a minha primavera? Cadê o meu tempo de alegria? Cadê o meu tempo de colheita? Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver as estações. Eu sei que ninguém tem vitória o tempo todo, ninguém colhe o tempo todo. Mas eu quero o meu tempo de colheita. Escreva aí no chat, eu quero o meu tempo de colheita. Eu quero o meu tempo de colheita. Eu quero viver as estações. Eu quero romper. Mais uma vez, eu quero te dizer, mas pastor, eu estou em Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nós estamos na nova aliança. Sim, meu querido. Sim, nós estamos na nova aliança. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Perfeito, é isso mesmo. Mas se você não expulsar ervas daninhas da sua vida, se você não expulsar sentimentos, emoções, crenças limitadoras da sua vida, você não vai ser liberto.
Porque todo dia é dia de ser liberto. Deus trabalha por processos. Então quando o evangelho chega, ele precisa trazer luz na sua vida. E mediante o seu comportamento, mediante você vai abraçando a palavra, você vai sendo liberto e fazendo progresso. Então às vezes Deus chamou você para um grande nível de liderança, mas você não sabe lidar com o seu orgulho. Porque liderar no padrão bíblico é em favor dos outros, é se sacrificar pelos outros. Mas aí você não sabe liderar, por quê? Porque tem um alto nível de melindre, de orgulho. Aí você nunca prospera e nunca estabelece um nível de liderança. Por quê? Porque Deus mentiu para você? Não. Porque você não sabe lidar com esses pequenos demônios, com esses demônios antigos que estão aí nessa terra. E você precisa limpar essa terra, você precisa expulsar essa terra. Como é que se eu estou em Cristo, como é que esse demônio Jezebel que você está falando está prendendo na minha vida o meu progresso? Se eu levantei a mão, aceitei Jesus, fui batizado nas águas, sou nova criatura, não há condenação, como é que eu aceito Jesus e o espírito Jezebel está na minha vida ainda e eu não estou fazendo progresso? É porque se abriu porta. Sim. É porque você ainda está preso a comportamentos caídos. Sabe como é que um espírito Jezebel ele prende a pessoa? Sabe como que é que esses espíritos ele mantém a pessoa presa? Como é que esse demônio consegue prender a pessoa e não permitir ela fazer progresso? Ele põe uma armadilha. Escreva aí, uma armadilha. Uma armadilha. Armadilha. Sim. Esse espírito Jezebel, ele põe algo. Ele sugere um comportamento. Não é que ele te faz ser, ele não domina a sua vida. Ele te sugere um comportamento. E você se comporta de tal forma que ele sugere. Escute esta palavra: teimosia. Teimosia. Como é que essa caça de demônios prende as pessoas para que elas não façam progresso? Dá a elas um espírito de teimosia, um comportamento de teimosia. Escreva aí, teimosia. Teimosia é a forma como esta caça de demônio mantém as pessoas presas nos ciclos, mantém as pessoas presas e não permitem que elas avancem e façam progresso. Será que você tem um espírito de teimosia? Será que você tem um espírito de teimosia aí impregnado e você ainda não se deu conta? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, quem estiver aí do seu lado, fala: ei, será que você tem um espírito de teimosia? Será que você está chamando de persistência ou de resiliência? Na verdade é um demônio disfarçado, é um demônio de teimosia disfarçado. Não, eu estou andando em círculos, mas eu vou continuar. Eu nunca cheguei em lugar algum, mas uma hora eu chego. Até hoje não deu certo, mas uma hora dá. Será, irmão, que vai dar? Não vai dar certo. Às vezes parece que é atentar contra a própria sabedoria, contra a própria inteligência. A vida inteira fazendo a mesma coisa errada. A vida inteira tendo o mesmo comportamento que não chega em lugar nenhum. Mas não percebe que aquilo está atrasando a sua vida. Teimosia. Está lá cuidando da casa, cuidando dos filhos, gerenciando os negócios. E entra ano e sai ano. São as mesmas atitudes. Não sabe gerenciar conflitos. Na hora de resolver um problema, estoura, xinga, chuta o cachorro.
briga com todo mundo. Aí na próxima briga a mesma coisa. No próximo desafio a mesma coisa. A pessoa que persiste em manter um comportamento que não resolve situação, um comportamento que não convence, um comportamento que não muda. Então você precisa identificar isso na sua vida. Ah, não, eu sou assim mesmo. Não, tá andando no barro, tá amassando barro, não sai do lugar. Nunca saiu do lugar. Não, mas deixa eu em paz porque eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Não, eu já estou velho, já estou avançado de idade, não vai ser agora que eu vou mudar. Não, querido, em nome de Jesus Cristo, tem que expulsar esse demônio. Tem que expulsar esse demônio. A gente está chamando de caráter daquilo que é demônio. Não, isso não faz parte do seu caráter. Você é inteligente, você tem um espírito de sabedoria. Deus já te deu o espírito de sabedoria. Você está na terra prometida e não está desfrutando porque você não está se apropriando. Pastor, como eu faço para saber se tem esse espírito de teimosia na minha vida? Bom, você precisa olhar para você mesmo e ver. Talvez alguém já tenha te dado conselhos e você simplesmente não se submeteu ao conselho. Alguém já te disse, olha, não faça isso. E você insistiu em fazer. Ah, fulano, eu vou comprar tal carro. Vou comprar uma EcoSport. Aí, olha, não compre esse carro. Esse carro tem um problema mecânico. Daqui a algum tempo pode aparecer esse problema e você vai ter um gasto. Não, mas eu quero. Eu vou comprar. Não leve em consideração o conselho de alguém que já teve a experiência. Insiste naquilo, né? Insiste. E daqui a pouco vem o prejuízo. Sim? Olha, não anda com tal pessoa, não anda com essas amizades. Não, eu quero andar. Eu quero continuar com essa amizade. Não entra nessa sociedade. Não entra nessa sociedade que comunhão tem treva com luz. Às vezes você, como evangélico, como filho de Deus, como cristão, aparece aí um amigo espírita, um amigo de não sei da onde. Ah, vamos abrir uma empresa junto. Aí a esposa fala, não abre. O pastor fala, não abre. Não, mas é minha oportunidade de ganhar dinheiro. Eu vou ganhar esse dinheiro aqui, eu vou ajudar no reino. Até espiritualiza. Espiritualizando a carnalidade, espiritualizando a teimosia. Olha, esse trabalho aqui eu vou trabalhar à noite, de manhã, à tarde, à noite. Aí não vai ver família, não vai ver filho, não vai congregar. Aí o pastor fala, não, querido, não, Deus vai preparar algo melhor. A esposa fala, não, você vai ficar muito ausente da família. Mas aí insiste. Aí a família é que sofre. Depois vem as consequências. Estão entendendo, meus amigos? Estão entendendo, amados? É um espírito de teimosia. Pessoas que não ouvem conselhos, pessoas que não se submetem ao conselho. Seja o conselho de pai, de mãe, de esposa, de esposo, o conselho da igreja, o conselho de Deus. São inimigos que estão alojados na sua vida e colocaram essa armadilha chamada teimosia. Então, o que acontece? Esse espírito de teimosia te amarra nos ciclos e você não rompe os ciclos. O espírito de teimosia não permite que você rompa os ciclos. É o demônio que está me segurando? Não, ele colocou uma armadilha chamada teimosia e você ficou preso nela. Sim? Estão entendendo, queridos?
E Deus está nos chamando hoje para detectar isso. Olha para você, olha e faça uma análise sincera. Será que eu estou me comportando dessa forma? Pergunta para as pessoas, se tem coragem de perguntar para sua esposa, para o seu esposo. Senta com eles e fala: amor, será que eu não estou rompendo os ciclos da minha vida porque eu sou uma pessoa teimosa? Será que esses inimigos, esses Jezeus, está me prendendo porque eu sou uma pessoa teimosa? Sim? Estou andando em círculos, não vou continuar mais. Não dá ouvidos a ninguém. Esses espíritos fazem com que você não dê ouvidos a ninguém. Não obedeça, não se submeta a ninguém. Esse espírito também ele é um espírito individualista que só pensa em si próprio. É um espírito individualista. Sabe, queridos, nós precisamos de verdade encontrar um caminho de obediência para as nossas vidas. Esse espírito também, ele confia só em si próprio. Confia somente em si próprio, não confia no conselho dos outros porque acha que só ele tem razão. Não, é a força do seu braço e o seu coração orgulhoso que manda. O espírito Jezeu, ele não consulta ao Senhor, ele não obedece ao Senhor. O espírito Jezeu se manifesta dessa mesa, se manifesta dessa forma. Amém? O espírito Jezeu se manifesta na teimosia, na rebeldia. Não escuta o conselho do Senhor. Não se submete. Por muitas vezes, irmãos, eu encontro pessoas que são extremamente capacitadas. Pessoas que têm dons, que têm talento, que têm chamado. E Deus já fez coisas grandiosas na vida dessas pessoas. Mas elas têm dificuldade em se submeter a uma liderança, têm dificuldade em se submeter a um conselho. E por isso nunca se desenvolve e não completa a obra, não vai para a próxima fase, porque quando ouviu um conselho parou. Tem dificuldade de se submeter a uma liderança. Tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor e de se submeter em humildade. Jeremias, ele denuncia o pecado do povo. Esse mesmo espírito de rebeldia estava conduzindo o povo, estava impedindo o povo de viver as bênçãos de Deus. E ele diz: olha, o meu povo fez duas maldades. A mim me abandonaram. Deixaram meus conselhos e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A mim me abandonaram, meu conselho, a minha voz, e foram atrás do conselho do Egito. Esse espírito, ele desenvolve um comportamento de instabilidade. Ele gera instabilidade. Já viu como é caminhar em areia movediça, em terreno argiloso? Quem anda em terreno argiloso vai ter que lidar com a instabilidade. Então, como é que eu sei que existe um espírito Jezeu na minha vida? Se você é uma pessoa que vive em teimosia, provavelmente tem um espírito Jezeu que não está deixando você romper os ciclos. Pastor, olha, isso que você falou de não romper ciclos, isso está acontecendo na minha vida.
Então faz uma pergunta: será que você não é uma pessoa teimosa? Será que você não é uma pessoa que se move em teimosia? A segunda coisa que você precisa prestar atenção é mais uma das características dos resultados desse espírito de Jezebel é que ele deixa a pessoa instável, instabilidade emocional, instabilidade nos sentimentos, nas emoções, ambiente instável, instabilidade, a pessoa que, sabe aquele gráfico do som, quando você está ouvindo um áudio que o som fica assim para cima e para baixo. Pessoa que tem as emoções. Sabe quando você vai fazer um eletrocardiograma e aqueles pontinhos para cima e para baixo? Aí o médico fala assim: olha, você está com um problema aí sério no coração, você está com taquicardia. Tem gente que as emoções dele é assim, ó, instável. E onde ele chega, ele promove instabilidade. Um ambiente instável. Instabilidade. As pessoas ao seu redor vivem pisando em ovos porque não sabem o que vai acontecer. As pessoas ao seu redor vivem pisando em ovos porque não sabem se você vai explodir, se você não vai explodir. As pessoas ao seu redor nunca sabem o que vai acontecer. Isso provavelmente porque você está sendo aprisionado por esse espírito Jezebel. Amém? Nós estamos trabalhando nesses dias para identificar esses demônios. Nós queremos ser útil. Quando Israel está ali em Gilgal, Deus fala: olha, vocês vão encontrar com os jejezeus e vocês vão precisar expulsar. Vocês vão precisar vencer eles, lutar contra eles e expulsar. E o que nós estamos fazendo aqui durante esse jejum é identificando os nossos inimigos, sabendo como ele age, para a gente expulsar eles das nossas vidas. Os sintomas desse espírito já te passei hoje. Não rompe os ciclos, opera em teimosia e vive em constante instabilidade. Outra coisa que esse espírito faz: sempre olhando para a terra, sempre olhando para baixo, sempre olhando para a terra, o povo que se move na terra, o povo que vive na terra, o povo que constrói na terra. Isso é uma mentalidade que só pensa em coisas terrenas, só olha para coisas da terra, não se move no espírito, não tem visão do alto. Amém? Então, pastor, enquanto o senhor falava, o Espírito Santo me fez perceber que eu não estou rompendo os ciclos, que eu não estou atravessando os ciclos. Eu percebo que a minha vida, eu vou, chega num ponto, não rompo mais. E ao invés de eu fazer progresso, parece que eu dou um passo para frente e 3 para trás. Aí eu te fiz a pergunta: você é uma pessoa teimosa? Você age no espírito de teimosia? Os conselhos que você recebe, você obedece? Não? E como é o ambiente? Você vive instável nas suas emoções?
Então o Espírito Santo está sinalizando hoje que nós temos um inimigo, um adversário que está em ação. E nós vamos orar e pedir graça para o Senhor. Amanhã nós vamos ver mais um pouquinho das características desse inimigo. Amanhã eu quero falar algo muito sério sobre esse inimigo, em te ensinar como nós vamos vencer ele. Então hoje, se você identificou na sua vida esse espírito de rebeldia, esse espírito que não se move, que não se dobra ao conselho de ninguém, se o Senhor trouxe à luz esse espírito de rebeldia, então agora nós vamos orar juntos e confessar esse pecado, e confessar isso, e renunciar a essa rebeldia. Se você estiver com alguém, com a sua família, vamos orar juntos. Vamos pedir que o Senhor nos perdoe e pedir graça do Espírito Santo, força do Espírito Santo, para que a gente alcance misericórdia, que esse espírito de rebeldia saia da nossa vida. Que esse espírito, sabe, de oposição, esse espírito de forte oposição, de dura cerviz, sabe, de nariz empinado, que ninguém pode falar, que ninguém pode te dar palpite, que ninguém está apto para falar com você, porque você é o suprassumo, a última bolacha do pacote. Ninguém pode dar pitaco na sua vida, as suas razões, os seus motivos, você sempre está certo em tudo. Isso é rebeldia, isso é teimosia. Então nós vamos orar agora. Eu quero que você confesse. E se porventura você fala assim: olha, essa palavra não é comigo, eu não sou rebelde, joga para Deus, fala: Espírito Santo, se estiver na minha vida, porque às vezes eu sou meio instável, às vezes eu sou instável nas minhas emoções, e eu também não estou fazendo grandes avanços, então pode ser que eu esteja sob a influência desse espírito de Jezabel. Talvez você não tenha certeza, mas vamos orar, vamos repreender isso. Amanhã eu quero falar com você sobre como expulsar esses demônios que amarram os ciclos. Eu quero falar algo muito forte com você, e eu quero ir para o Novo Testamento e trazer isso dentro do Novo Testamento. Te espero amanhã para nós concluirmos sobre esse inimigo. Por agora eu gostaria de orar com você. A Bíblia diz que contra o perdão, quando vem o perdão de Jesus, não há maldição que perdure. Quando o sangue de Jesus vem, não há maldição que perdure. Então eu quero convidar você nesse momento a se arrepender, a pedir perdão sobre o espírito de rebeldia, sobre todas as vezes que você foi rebelde, todas as vezes que você foi intransigente, você insistiu no erro, insistiu no pecado, insistiu naquilo que não era para insistir, todas as vezes que você não ouviu o conselho, as coisas que você perdeu, as oportunidades que você perdeu, os prejuízos que houveram por causa da rebeldia. Agora esse é o momento de pedirmos perdão. Feche os seus olhos e fale: Espírito Santo, Espírito da verdade, eu não estou aqui na condição de achar que sou perfeito e de que não tenha essa ação na minha vida. O Senhor que é o Deus da luz e que tudo vê, o Senhor que é o Deus que conhece todas as coisas, sabe. Eu, como teu filho, quero pedir perdão de todas as vezes, Senhor, que eu fui intransigente, fui rebelde, todas as vezes que eu não ouvi o seu conselho, não ouvi o conselho das pessoas que o Senhor colocou na minha vida, os meus líderes, meus pais, meu cônjuge, minha esposa, meu esposo. Vai orando aí, querido. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu insisti em algo que não deveria insistir. Quero te pedir perdão por estender por tanto tempo um comportamento
que não me faz avançar em nada, insistir e achar que é do meu jeito, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Me dá autoridade sobre esse demônio, sobre essa casta de demônio de teimosia. Toda resistência em mim, ó Pai, que seja quebrada. Todo espírito de resistência. Toda cegueira, Pai, que me impede de ver realidades. Todos os pontos cegos, Senhor, me mostra. Ó Deus, todo pescoço engessado que me impede de olhar para outras direções e ver sob outras perspectivas, me faz enxergar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ver a perspectiva completa, eu quero ter a visão completa, Senhor. Eu não quero ser limitado pela minha própria visão humanista, eu não quero ser limitado pelos meus próprios achismos. Eu quero conhecer, ó Pai, a profundidade das coisas. Me mostra. Eu me arrependo, eu peço perdão por todas as vezes, ó Pai, que eu fui obstinado, que eu tive dura cerviz, que eu não me submeti ao conselho do Senhor, que eu não me submeti ao conselho de uma liderança da igreja, que eu não vi o conselho de pai, de mãe. Me perdoa, Senhor. Eu não quero ficar preso nos ciclos, eu não quero chegar à estação e não frutificar. Eu quero, ó Deus, romper. Me ajuda, me fortalece, porque hoje eu quero expulsar da minha vida esse inimigo, essa nação, essa resistência chamada Jezreel, que me impede de romper os ciclos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro você liberto, eu declaro correntes caindo. Eu declaro que você experimentará um progresso contínuo, um progresso grandioso para a glória de Deus. Declaro sua vida solta, liberta, seus sonhos, seus projetos, seus caminhos, os propósitos de Deus. Eu declaro que ninguém te segura no propósito de Deus, que você não será amarrado mais por isso. Em nome de Jesus, declaro progresso sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre as suas emoções, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério. Eu declaro progresso e crescimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Estamos terminando a nossa live. Que você possa ter um dia abençoado. Escreve aí um amém. Deixa aí a sua mensagem antes de sair. Ver quem está aqui comigo. Deus abençoe. Semana de vitória. Uma quinta de primeira para você. Amém? Uma quinta de primeira. Para que você tenha um dia muito abençoado. Deus te abençoe, que você possa ir para o seu trabalho livre, que todo o peso vai sair, você vai ver. O que o Espírito Santo me diz nesse momento é que, embora nós tenhamos falado tão pouco, mas categórico, embora não tenha sido uma palavra que você tenha talvez uau, foi só uma palavra de identificação, mas eu quero te dizer que tem uma leveza do Espírito sobre a sua vida agora, uma leveza do Espírito. Você vai experimentar um dia de leveza, você vai ver que saiu um peso da sua vida. Amém? Receba esse alívio, essa unção de alívio. É como se seus braços tivesse algo muito pesado e agora saiu o fardo, saiu o fardo. Você está sendo livre da teimosia. Saiu um fardo, caiu um fardo. O Espírito me revela que esta manhã algumas pessoas estão sendo libertas de um fardo pesado, porque era um espírito de orgulho e de teimosia que estava te prendendo. Espírito de orgulho e de teimosia está saindo da sua vida. Você vai ver como seu dia vai ser leve, como você vai se sentir bem. Vai ser um dia agradável, um dia de paz e de vitória. Vai com Jesus para o seu dia e tenha grandes vitórias em nome de Jesus. Paz do Senhor
Fica com Jesus. Irmã Viviane Apóstolo, Deus abençoe. Meu irmão Raoni, Deus abençoe. Seja livre em nome de Jesus. Irmã Mari, vai com Jesus para o seu trabalho. Bom dia. Irmã Camila Aquino, Deus abençoe. Tenha um dia de vitória. Irmã Simone Silvério, Deus abençoe. Que o Senhor possa te trazer luz, tranquilidade, paz em nome de Jesus. Irmã Thaís Monteiro, Deus te abençoe, minha querida. Feliz dia para você. Bárbara, Deus abençoe. Marcelo, Deus abençoe você, sua casa. Irmã Priscila, Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja uma quinta-feira de muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica com Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Até amanhã. Amanhã às 6 da manhã. Te espero amanhã às 6 para nós desmascararmos de vez esse inimigo. Amém? Amanhã às 6 vamos desmascarar e expulsar todo espírito do Jezreel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Vá com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bom dia. Bendito serei na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei